Capítulo 3. O mundo esquecido entre os mundos. O salto pelo hiperespaço durou pouco mais de um minuto, mas para Lia parecia que durará uma vida inteira. Na escuridão translúcida entre dimensões, ela sentiu novamente o pulso da fenda. Mas dessa vez, não era apenas um chamado. Era uma coordenada. Como se o universo estivesse mostrando o caminho. A cápsula desacelerou, deixando o hipersalto para trás. E à frente deles, surgia algo que não existia em nenhum mapa humano ou alienígena. Um fragmento de mundo. Parecia um pedaço arrancado da realidade. Uma ilha flutuando na escuridão, envolta por nebulosas douradas e correntes gravitacionais suaves. Não havia estrelas próximas. Não havia luz externa. E ainda assim, tudo ali brilhava, como se carregasse luz própria. Rhett ajeitou os instrumentos, olhos arregalados. Isso não é possível. Não existe registro de nada aqui. Isso deveria ser vazio. Lia sentiu o pulso novamente. Não está vazio, ela disse. Está escondido. A cápsula pousou suavemente na superfície. O chão não era pedra. Não era metal. Era algo entre os dois, como se o solo tivesse sido moldado por pensamento, não por matéria. Rhett foi o primeiro a descer, com cautela. Mas Lia não hesitou. Assim que seus pés tocaram o chão, a vibração dentro dela se alinhou, como se finalmente estivesse em casa. Não um lar que ela conhecia, mas um lar que sempre soube que existia. O ar era frio, mas não cortante. Era o tipo de frio que limpa, que desperta. Ao longe, estruturas se erguiam, torres, pontes, formas geométricas impossíveis. Pareciam cidades, mas sem portas, sem janelas, sem marcas de vida. Como se aquele lugar estivesse à espera de alguém para acordá-lo. Onde nós estamos? Rhett murmurou. Lia fechou os olhos. E então, a voz voltou. Não vinha do ar. Não vinha do solo. Vinha dela. Mas dessa vez, ela não apenas sentiu. Ela entendeu. Este é o primeiro cruzeiro, ela disse. O ponto onde espaço e tempo se tocaram pela primeira vez. Onde uma civilização antes de nós aprendeu a ouvir o universo. Rhett olhou para ela. Como você sabe disso? Lia respirou fundo. Porque eles estão falando comigo. Conforme caminharam pela cidade silenciosa, Lia notou que as estruturas reagiam a ela. Superfícies acendiam. Caminhos se iluminavam. Portas que não existiam se abriam. Rhett seguia, sem entender, mas confiando. Até que chegaram ao centro. Uma cúpula gigantesca, circular, perfeita, como se tivesse sido criada num único sopro. Dentro, não havia trono. Não havia altar. Não havia símbolo de poder. Havia apenas uma mesa e um cristal pulsante. Não era pedra. Não era energia. Era memória. Quando Lia se aproximou, o cristal começou a brilhar mais forte, e o mundo ao redor desfez-se. Não em destruição, mas em lembrança. Ela viu. Viu os Aurelis antes de serem guerreiros. Antes de acreditarem que eram perfeitos. Antes de moldarem sua cultura pela pureza. Eles haviam sido exploradores. Buscadores de harmonia. Uma espécie que acreditava que o universo era um alfabeto, e que cada estrela era uma sílaba da mesma história. Viu os humanos antes das guerras, antes das fronteiras, antes do medo. Uma espécie que acreditava mais em esperança do que em limites. E então viu algo a mais. Uma terceira civilização. Não alienígena. Não humana. Algo anterior. Algo que tocava a realidade como quem toca um instrumento. Eles não falavam com palavras. Falavam com vibração. Eles ouvem o universo. Eles aprendiam com ele. Até o dia em que desapareceram. Não em destruição, mas em transcendência. Eles não morreram, Lia sussurrou. Eles se tornaram o próprio eco. Rhett respirou, mas não encontrou palavras. Lia colocou a mão no cristal. E então veio a revelação. A fenda não era invasão. Não era destruição. Era o retorno dessas vozes. Não para dominar, mas para avisar. Algo está vindo. Lia disse. Algo que nem humanos, nem Aurelis, nem eu posso enfrentar sozinha. Rhett franziu o senho. O quê? Lia ergueu os olhos. E, pela primeira vez, temeu a resposta. Um vazio. Um devorador de memória. Não destrói mundos. Destrói o significado deles.
Como apagar uma música nota por nota, até que reste apenas silêncio. Het levou um tempo para compreender. Se isso chegar, não vai sobrar nada. Nem passado, nem futuro. Lia assentiu. E é por isso que a fenda me chamou. Não porque eu sou um erro, mas porque sou o único lugar onde dois universos podem se encontrar. Humano, Aurelis, e algo mais. Ela era a ponte. Não na teoria, mas no destino. Só que havia algo ainda não resolvido. Uma pergunta que o cristal guardava, como uma resposta em silêncio. Por que ela? Por que sua existência estava ligada ao chamado? E a resposta veio como um sussurro. Não do universo, mas da memória dela. Uma memória que ela nunca soube que tinha. Um rosto feminino, cansado, mas sorrindo. Sua mãe, humana, e, ao seu lado, um ser de luz branca, olhos profundos, calmo. Seu pai, Aurelis, mas não um soldado. Um tradutor, um diplomata entre civilizações. Eles a criaram não como experimento, não como arma, mas como ponte. Lia caiu de joelhos. Ela não havia nascido rejeitada. Ela foi amada. Ela foi escolhida. Ela foi sonhada como unidade. O erro não era ela. Era o mundo que se recusou a aceitá-la. A visão desapareceu lentamente. A sala voltou ao silêncio. Het se aproximou, colocando uma mão em seu ombro. Lia, o que vamos fazer agora? Ela respirou fundo. Não havia mais hesitação. Vamos voltar. Het arregalou os olhos. Para os humanos? Para os Aurelis? Eles vão tentar matar você no segundo em que nos virem. Lia se levantou. Não se eles precisarem de mim para sobreviver. Het queria argumentar, mas quando olhou nos olhos dela, viu algo que nunca tinha visto antes. Convicção. Não mais a garota perdida. Não mais o experimento. Mas a filha dos dois mundos. A ponte. A chave. Então vamos, ele disse. E juntos, deixaram o mundo esquecido para trás. Mas, enquanto a cápsula se preparava para o salto, algo surgiu atrás deles. Uma